Seja bem-vindo, bem-vinda ao universo dos personagens. Meu nome é Marcelo Hatakeyama e peço desde já o seu apoio. Dá um joinha neste vídeo e se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, tá bom? Fazendo favor. Muito obrigado. Agora, vamos ao vídeo de hoje da Era Espacial. O julgamento do Palo Rende Azul. Vamos ao vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos ao universo dos personagens. Pois é, gente, depois do julgamento, o Homem de Ferro, aí todo mundo fez uma pausa e aí se compôs um outro grupo de personagens, né? Para fazer um segundo julgamento, que também vai ser o último, né, dessa série de julgamentos, tá bom, gente? Que é o julgamento do Palo Rende Azul, primeiro secretário da turma do Batman. Pois é, gente, o que será que ele aprontou, hein? Para merecer ficar ali na Câmara Azul. Então ele é o réu do vídeo de hoje, né? O julgamento está acontecendo, né? No dia 7 do segundo mês, no ano 119. É isso aí. E é na cidade do Norte que esse lindo tribunal foi montado, né, gente? Pois é. A gente vê aí a placa da cidade do Norte, a placa do Tribunal dos Personagens com todas as bandeiras das 7 turmas. O juiz é o carro vermelho, igual do outro julgamento, né? Aí a gente vê que o advogado é o ursinho Mon, aquele piquititinho, aquele ursinho piquititinho azulzinho. Ele é do grupo dos menores, ele é do subgrupo dos Digimons, da turma do Batman. Ele que é o advogado do Power Ranger Azul. E também você vê que na acusação, o promotor de justiça é o Angusto, chefe de turma Angusto. E também acompanhado de 2 testemunhas de acusação, o Sépio e também o Majin Buu Rosado, os dois do subgrupo dos Dragon Ball Z, da turma do Batman. E a gente vê no júri compostos por personagens de um de cada turma, né? A gente vê lá o Alossauro Azul Marinho, da turma dos dinossauros, o Caminhão Tanque, da turma dos carros, o Asa Rosa, da turma dos aviões, o Galo Amarelado, né? Que também ele é advogado, lembra do outro julgamento? Agora ele vai ser jurista nesse julgamento agora de hoje. Da turma dos bichinhos e também o vermelhinho Playmobil da turma do Angusto. Então é isso aí. E eu esqueci de comentar, né? Que todos os julgamentos do Tribunal dos Personagens do ano 119 está sendo tudo gravado, tudo registrado pelo PP, né? O PP está ali, tudo observando tudo e gravando tudo no sistema, né? Então, é isso aí. E o Batman, ele fez questão, né? Ele pediu para o carro vermelho para poder acompanhar esse julgamento, já que é o julgamento do seu secretário, né? Então agora a gente vai acompanhar o julgamento de hoje e ver qual vai ser o destino desse personagem. Então o juiz Carro Vermelho ele deu início ao julgamento, né? Recitando, lembrando a todos do tribunal a lei geral dos personagens, que foi mostrada no vídeo passado, né? Então, ele falou toda a lei, dos deveres e os direitos de todos os personagens. Depois, ele deu a palavra à acusação, no caso o Angusto, que é o promotor de justiça, que fez lembrar o motivo por que o Power Ranger Azul está sendo julgado nesse tribunal. No dia 10 do terceiro mês do ano 118,
Os chefes de turma foram fazer uma visita importante à constelação 10, a um planeta chamado Cinzento da Estrela Brilhante. Só que aí, quando as naves entraram na atmosfera do planeta, a nave N-02 ela começou a mudar de curso, começou a desviar, tem um movimento todo estranho. Depois voltou ao curso normal. Daí ninguém achou estranho assim na hora, mas tudo bem, passou. Quando terminou a visita, que os chefes de turma decidiram voltar para o planeta dos personagens, de repente a N-02 ela se descontrolou completamente. Isso aconteceu no dia 11 do terceiro mês de 1918. Ela se descontrolou e se perdeu no espaço. Ela começou a girar em alta velocidade, na velocidade 700, e se perdeu no espaço, indo parar num planeta bem distante, porém conhecido do Batman. Daí houve uma maior crise, porque naquela nave se encontrava 4 chefes de turma, né? Era o Angusto, né? Era o Laranja-sauro, era o Vovossauro da turma dos bichinhos e também o carro azul da turma dos carros. Então eles se perderam no espaço. Daí criou uma maior crise no planeta dos personagens. E o Batman ele quase foi denunciado ao tribunal. E acabou sendo denunciado. Só que aí o Batman ele teve a oportunidade, uma chance do tribunal de poder ir viajar no espaço e procurar resgatar esses chefes de turma que ficaram perdidos no espaço. Acontece que o Batman levou muitos dias de viagem no espaço, até que um dia, com a ajuda de Deus, ele conseguiu encontrar esse planeta, um milagre. Conseguiu, e só que os chefes de turma tinham perdido a memória. Aí, com muito custo, ele conseguiu recuperar a memória dos personagens e trouxe eles de volta. Só que aí, os pilotos falaram que o Paulo Randazzo tinha entrado dentro da cabine de comando da nave e descontrolou a nave. E foi por 2 vezes, uma no planeta cinzento e a segunda vez quando eles saíram do planeta cinzento que estavam indo ao planeta dos personagens. Então foi por culpa do Paulo Randazzo que naquele tempo as 4 turmas ficaram sem seus chefes. Isso era o terceiro mês do ano 118. Então, o Paulo Randazzo ele está sendo acusado disso, de atentar contra a vida dos chefes de turma e de outros personagens, né? De querer causar maior confusão dentro do planeta dos personagens e para o Batman também, né? Que todo personagem tem direito à vida. E ele sendo o quê? Um secretário, o primeiro secretário, né, da turma do Batman. Ele tem um cargo muito alto, né, de responsabilidade e agir desse jeito. Então, Paulo Rangers, o Augusto, ele lembrou tudo isso, meio irritado na hora, porque ficou muito revoltado de ter acontecido isso, e falou isso tudo para o tribunal. Então, o Carro Vermelho perguntou aos 2 pilotos, né, da N-02 na época, o Sépio e o Mandimbu Rosado, né, que são da turma do Batman, perguntou se isso procede. E os 2 realmente confirmaram tudo o que o Augusto falou. Realmente o Paulo Randazzo entrou de intrusão na sala de comando por 2 vezes, sendo que na segunda foi fatal. Ele esbarrou nos botões de controle do computador e aí descontrolou a nave. Aí o Paulo Randazzo ficou triste. Agora, o juiz, então, acabando de ouvir isso, ele deu a palavra ao advogado, né, o Simon, para ele poder fazer a parte dele, né, de defesa. Então, o Simon, ele disse o seguinte, que não existe no planeta dos personagens, até agora, leis de segurança nas viagens espaciais. Não existe um regulamento
que organize a atitude da tripulação dentro de uma nave de viagem, né? Até porque as viagens espaciais acontecem em naves particulares, né? Sendo que a nave N-02 pertence à turma do Batman. Mas não existe nenhuma regra, nenhuma lei que venha organizar, que venha limitar a ação dos personagens dentro da nave. Então, por isso que o Power Ranger Azul se achou, né? Ele ficou entusiasmado com aquela viagem e queria também pilotar a nave. Só que ele não tinha, aliás, ele não tem experiência de piloto, né? Então, é isso. Foi um erro fatal, mas que não foi por mal. Essa foi a alegação do Simon, né? Então o juiz ele deu a palavra para o júri decidir qual o voto que eles vão dar a respeito do Paulo Henrique Jesus, se ele vai ser inocente ou culpado. Vamos ver agora. Só lembrando, né, que diferente de outros personagens que a gente viu até agora, Paulo Ranger Azul ele não foi preso esse tempo todinho. Desde que ele voltou daquela viagem dramática, né, que ele se perdeu junto com a outra com a Nana N02, que foi resgatado, que quando ele voltou para o plano dos personagens, ele não ficou preso, ele ficou solto, esperando o julgamento dele, né? O Paulo Ranger Azul até achava até que não ia ter julgamento, mas acabou tendo, não adianta. Os chefes de turma fizeram a denúncia ao Tribunal dos Personagens. Então agora vamos ver o que o júri vai decidir a respeito do destino do Paulo Ranger Azul. Bom, então o carro vermelho dispensou o júri, eles se ausentaram, né, os 5 personagens, por 1 hora. Depois de 1 hora, depois que eles debateram sobre o assunto, a situação do personagem, eles voltaram para os seus lugares e aí o juiz perguntou: qual é o voto que vocês dão para ele? Aí todos os 5 votaram dizendo que o Paulo Ranger Azul é culpado. Culpado por quê? Porque, embora não tenha uma lei que regulamente, né, o comportamento do personagem dentro das naves, né, embora não exista isso, mas existe a responsabilidade que ele deveria de ter como líder dos personagens. Porque depois do Batman, o Paulo Ranger Azul ele é o líder, o chefe, né, o que manda na ausência do Batman. Então ele deveria dar o exemplo de comportamento, né? Então ele agiu errado e ele foi muito irresponsável, porque com isso ele atentou com a vida de 4 chefes de turma, né? Criou uma maior crise dentro do planeta dos personagens sem os chefes de turma. Então o Paulo Ranger Azul ele foi culpado. Então o juiz ele deu a sentença final. O juiz ele confirmou, né, que Paulo Ranger Azul ele é culpado e ele condenou o Batman de pagar 300 pratas ao banco dos personagens como multa apenas G, né? E aí, por quê? Porque o Batman ele é o responsável do Paulo Ranger Azul, né? E por não existir uma lei mesmo, que regulamente o comportamento dos personagens dentro das naves, então o juiz optou por cobrar essa multa do Batman e não mandar prender o Paulo Ranger Azul, né? Então é isso aí. E o Batman ficou muito chateado, tem que pagar mais uma multa. Já pagou num outro julgamento, agora tem que pagar nessa também. Ah, poxa. Aí tudo bem, ele vai pagar, né? É isso aí.
gente, o Batman pagou a multa, mas só de castigo o Batman mandou o seu secretário ficar 4 dias no setor gelado, gente. Setor gelado é um lugar gelado do planeta dos personagens, que é território da turma do Batman, onde é a terra onde vivem os Gelocos. Lá é como se fosse o Polo Norte, gente, o Polo Sul do planeta Terra, entendeu? Então lá só tem gelo. Então é lá, para lá que ele manda os personagens quando quer dar um castigozinho, sabe? Então ele deu um castigo de 4 dias para o Power Ranger Azul ficar lá, junto com os Gelocos. E os Gelocos ficaram felizes de receber o secretário da turma do Batman lá. Aí o Rei Gelinho falando, que bom que você veio, seja bem-vindo às nossas terras aqui. E os Gelocos todos rodeando o Power Ranger Azul, o Power Ranger Azul tremendo igual uma vara verde de frio. Aí o Gelinho falou, quem vacila na turma do Batman é assim, o Batman manda pra cá, passar uns dias com a gente. Aí o Power Ranger Azul deu uma espirrada. Achei! Pois é, gente. E aí termina o vídeo de hoje, desse jeito. Muito obrigado você ter assistido esse vídeo até o final. Obrigado se você assistiu os outros vídeos, né, do tribunal. Se você não assistiu os outros julgamentos, é só procurar aí na nossa playlist Constelação 4 do Batman, tá? No nosso canal. Aí você vai ver os outros vídeos que você não assistiu ainda, tá bom? É só dar uma procurada aí, tá legal? Muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Pois é, gente, e a história continua nos próximos vídeos. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. E é isso aí. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Fica com Deus.